Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar o nosso quarto e último livro de ciências? Na aula de hoje, vamos conhecer melhor o solo, que é um recurso natural fundamental à vida. O solo ele é encontrado na camada mais superficial da crosta terrestre. Mas do que é feito o solo? O solo é resultado da ação de vários fatores externos sobre as rochas, como chuva, vento. O calor e o frio vão pouco a pouco desgastando a rocha. A água da chuva ajuda a transformar a superfície dura da rocha em pedaços menores. Os micro-organismos transportados pelo vento são as primeiras formas de vida que aparecem no solo. Os primeiros seres vivos que surgem na rocha começam a morrer. Assim, a rocha fica coberta pela decomposição desses seres vivos. A rocha agora está coberta por um tapete verde de alguns centímetros de altura. São os musgos que crescem sobre a fina panícula do solo. Os musgos mortos apodrecem e novas camadas vão nascendo, morrendo e se decompondo. O solo está formado, mais espesso e rico. Pode manter sobre si uma vegetação variada, desde plantas rasteiras até árvores de grande porte com raízes profundas, porque agora elas podem crescer, pois o solo já lhes fornece o que é preciso para sobreviver. Existem diferentes tipos de solo. Dependendo de sua composição, os solos podem ter cores diferentes. Isso ocorre devido ao tamanho de partículas, à quantidade de matéria orgânica. Os solos eles podem apresentar alta ou baixa quantidade de água. A quantidade dos componentes influenciam na nutrição das plantações. Os solos são diferentes devido à quantidade de água, à quantidade de matéria orgânica. Essas variações de componentes no solo, elas influenciam, por exemplo, nos tipos de plantas que nele se desenvolvem. As plantas de uma horta, por exemplo, para crescerem saudáveis, o tipo de solo mais indicado é aquele que contém grande quantidade de matéria orgânica e uma quantidade moderada de água e ar. Matéria orgânica é a parte formada por restos de seres vivos, como folhas secas e frutos apodrecidos que caem das árvores. Ao serem decompostos, esses componentes liberam nutrientes no solo que podem ser utilizados pelas plantas e por animais, como por exemplo as minhocas. Partículas de rochas são pequenos pedaços que se desprendem das rochas pela ação da água, do vento, das mudanças de temperatura e dos seres vivos no decorrer do tempo e apresentam tamanhos variados. As raízes das plantas se desenvolvem melhor em solos menos compactados, em que as partículas de rochas estão mais afastadas pelo ar e pela água. A água passa entre as partículas de rochas e a matéria orgânica absorve água e mantém o solo úmido. Assim como a água, o ar também fica armazenado entre essas partículas de rochas e o material orgânico que forma o solo. Os espaços criados pelo ar facilitam a passagem dos seres vivos e o crescimento das raízes das plantas. Rocha-mãe é a rocha que desagrega para dar origem ao solo. O solo agrícola apresenta características escura, fofa, úmida, rica em matéria orgânica, sais minerais e micro-organismos. O solo é essa mistura que se forma no decorrer de milhares de anos. Quanto mais fragmentos se acumulam, maiores são as chances de se desenvolverem seres vivos, o que aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo. No início do processo de transformação de uma rocha em solo, apenas a parte superior da rocha se desgasta. Ela está mais exposta aos efeitos das mudanças de temperatura, do vento, da água, dos seres vivos. Aos poucos, essa transformação atinge as partes mais profundas da rocha. Diferentes tipos de rocha podem dar origem a diferentes tipos de solo.
Dependendo do clima e dos seres vivos da região, solos diferentes podem ser originados do mesmo tipo de rocha. Assim, existe uma grande variedade de solos. Colete diferentes amostras de solo e molde bolinhas sem acrescentar água. Enquanto você molda, sinta a textura, o cheiro. Observe a cor que cada amostra de solo apresenta. Analise também se estes solos contêm restos de plantas, de folhas, pequenos gravetos. Solos mais úmidos são mais fáceis de moldar. Solos muito arenosos, por exemplo, dificilmente são moldáveis, pois as partículas não se juntam. Agora, pegue o seu caderno. Faça o desenho. Desenhe a rocha-mãe, ela sendo fragmentada pelos efeitos da natureza, a chuva, o vento, as mudanças de temperatura, né? Depois, desenhe pequenas plantas começando a se desenvolver. Depois, os restos de plantas, animais que atingem as partes mais profundas da rocha. E, por fim, o solo rico em nutrientes. Plantas maiores. Desenhe uma planta bem bonita. Hora de realizar as atividades propostas de hoje. Um beijo no coração.